Olá, quarto ano. Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Hoje nós vamos fazer uma atividade de fechamento do capítulo 4, que fala sobre os biomas 2. Vamos lá? Pegue o livro de vocês, o Aprender Juntos, abra ele lá na página 58 e 59. Essa página que a Provivi vai compartilhar aí na tela com vocês. Então, estamos aqui com o livro aberto na página 58 e 59, a atividade se chama Aprender Sempre, que é uma revisão de tudo aquilo que nós estudamos sobre o capítulo 4 dos biomas brasileiro 2. Muito bem. Então, nós vamos começar aqui na atividade número 1, lendo um texto e depois nós vamos observar as imagens e responder as questões no caderno de ciências. Então, vocês vão precisar pegar o caderno também. Vamos lá? O mocó e o tatu-bola têm estratégias para sobreviver no clima quente e seco da caatinga. O mocó evita se expor ao sol, alojando-se entre rochas e fendas de pedras, locais sombreados em que há maior umidade. Já o tatu-bola, ele faz quase todas as suas atividades à noite. Ao longo do dia, a fim de evitar o sol, ele se esconde em buracos no chão, feitos por ele ou por outros tatus. Então, nós temos aí a imagem de um mocó, que é esse animalzinho aqui, bonitinho, e do lado, uma imagem de um tatu-bola. Agora, baseado no texto que vocês acabaram de ler, vocês vão responder a questão A e a questão B. A questão A pede para você descreva o clima da caatinga, que faz com que o tatu-bola saia algumas vezes à noite para se alimentar. Então, como é o clima da caatinga? Lá no texto, nós achamos a resposta. Olhem só. Logo aqui no começo, no clima quente e seco da caatinga, então, no próprio texto nós temos a resposta, certo? Agora, na letra B, está falando assim: os animais citados acima, o mocó e o tatu-bola, têm estratégias para sobreviver ao clima da caatinga. E os seres humanos? Que comportamentos podemos adotar para nos proteger de condições ambientais como essas? E nós, o que fazemos para nos proteger do sol e do calor? Escreva aí no seu caderno. Agora, na número 2, nós temos duas fotos que representam a região do Pantanal em diferentes épocas do ano. Então, reparem a foto A, como é que está a vegetação. Ela está toda alagada. E na foto B, nós vemos aqui que a vegetação está aparecendo e que não tem alagamento. Quando a professora Vi deu a aula, a explicação sobre o Pantanal, eu expliquei que esse bioma, ele tem uma característica bem marcante. Ele tem a época das cheias, que é a época que chove muito, então os rios enchem, que transbordam e alagam grandes áreas, porque como é uma planície, a água ela não tem vazante, então ela acaba se acumulando, né, transformando tudo, toda a paisagem. Depois, quando para de chover, na época da seca, essa água vai baixando aos poucos, o rio volta a correr no seu curso normal e a vegetação aparece. E aí é a época da seca. Então, o que vocês vão fazer aqui? A pergunta é: qual característica desse bioma está sendo destacada na comparação entre as imagens A e B? Então, a imagem A, ela está mostrando uma foto da época das cheias, onde tudo está alagado.
Na imagem B, está mostrando uma foto da época da seca. O que ocorre com esse bioma quando chega a época representada na imagem B? Né? Então, o que acontece nessa época? O que aconteceu com a água quando chega a época da seca? Responda aí no seu caderno. Agora, na número 3, nós temos um cartaz aqui do lado, que ele representa uma campanha que foi realizada em 2016, e essa campanha se chamava Cerrado, Berço das Águas, sem cerrado, sem água, sem vida. Então, eu quero que vocês pausem esse vídeo e leiam com atenção todos os detalhes desse cartaz. Depois, vocês retomam o vídeo e vão responder: que riscos o bioma cerrado sofre nos dias atuais? Quais são os riscos? Quais são os perigos que o bioma sofre, especialmente em relação às fontes de água? Se você não conseguir formular a resposta baseando-se no cartaz, você pode voltar algumas páginas do seu livro, que você vai achar a parte que fala sobre o cerrado. E lá você vai encontrar quais são os perigos que o cerrado está sofrendo nos dias atuais. Número 4. Leia o texto a seguir e responda. Então, preste atenção que a pergunta está aqui em cima. Como você pode contribuir para combater o problema de que trata o texto? Então, aqui é uma pergunta para você. O que você pode fazer? Aqui, esse texto, ele traz um problema muito comum que acontece com os animais. Então, você vai pausar o vídeo, vai ler esse textinho com muita atenção e vai pensar no que você pode fazer para combater esse problema que o texto apresenta. Aí você vai responder no seu caderno de ciências, tá bom? A número 5, nós não vamos fazer porque se trata de uma pesquisa, então a Provivi não vai pedir essa pesquisa para vocês. Ok, crianças? Então, hoje nós terminamos a nossa aula de ciências por aqui. Um beijo. Até amanhã.